De registros sagrados a túmulos misteriosos de rainhas desconhecidas, as descobertas arqueológicas no Egito continuam a nos deixar boquiabertos. Junte-se a nós nesta jornada por 15 descobertas impressionantes nesta terra ancestral que abalaram o mundo. Número 1. O Labirinto de Hawara. Seja bem-vindo ao intrigante e fascinante mundo do Antigo Egito. Em meio ao deserto, ergue-se uma estrutura que, por séculos, esteve envolta em mistério. A Pirâmide de Hawara. Construída pelo faraó Amenemhat III da 12ª dinastia, essa pirâmide se destaca entre todas no Egito. É conhecida como a Pirâmide Negra, devido ao seu exterior grosseiro e arenoso, feito de tijolos e pedras cobertas por calcário. Mas o que mais impressiona neste sítio arqueológico está escondido sob as areias: o lendário Labirinto de Hawara. Segundo antigos historiadores como Heródoto, esse complexo subterrâneo abrigava milhares de salas e câmaras. Durante muito tempo, muitos pensaram que fosse apenas um mito, até que arqueólogos, em 2008, confirmaram sua existência após milênios escondido. Relatos indicam que o labirinto possuía até 3.000 salas distribuídas em vários níveis, sendo mais impressionante do que as próprias pirâmides. Os textos antigos descreviam 12 grandes pátios, com portas que se abriam umas de frente para as outras, organizadas em uma complexa disposição labiríntica. Os tribunais eram divididos em duas partes, um nível superior e outro subterrâneo. Enquanto as câmaras superiores já foram localizadas, as câmaras subterrâneas continuam impenetráveis. Reconstruir o labirinto com base nos registros antigos tem se mostrado uma tarefa extremamente difícil. Algumas teorias sugerem que esse labirinto poderia conter registros de civilizações anteriores aos egípcios, ou que teria sido projetado como representação do mundo inferior por onde viajavam os faraós após a morte. Talvez nunca saibamos as respostas com certeza, a menos que seja possível escavar o restante do complexo com segurança. Por enquanto, o Labirinto de Hawara permanece como um vislumbre fascinante dos mistérios ainda enterrados sob as areias do Egito. Número 2. As antigas joias feitas de meteorito. Muito além de tumbas, pirâmides e templos colossais, o Egito Antigo também nos deixou maravilhas que literalmente vieram do céu. Em um achado surpreendente feito no ano de 1911, arqueólogos que trabalhavam nos arredores da famosa necrópole de Gizé, próxima ao Cairo, se depararam com algo completamente inesperado: uma coleção de joias extremamente antigas, com contas e enfeites que não haviam sido esculpidos em ouro, prata ou pedras preciosas comuns, mas sim em fragmentos de meteoritos que caíram do espaço. Esses objetos celestes datam de aproximadamente 5.000 anos atrás, o que significa que foram criados muito antes do domínio da metalurgia do ferro no Egito. Naquela época, o ferro ainda não era forjado em fornos. Mesmo assim, de alguma forma ainda misteriosa, os antigos artesãos egípcios conseguiram acessar e trabalhar esse material vindo do espaço. Eles utilizaram o ferro meteórico, um tipo extremamente raro, para confeccionar colares, pulseiras, amuletos e outros adornos ornamentados. Um dos primeiros locais onde essas joias foram encontradas foi o cemitério de Gerzé, ao sul do Cairo. Entre os objetos estavam pequenas contas em forma de tubo, todas feitas com ferro meteórico. Análises científicas modernas confirmaram sua origem cósmica, detectando em sua composição cerca de 10% de níquel, um componente que é uma assinatura química típica de meteoritos de ferro. Além disso, essas contas apresentam os chamados padrões de Widmanstätten, que são estruturas cristalinas únicas, formadas exclusivamente dentro de meteoritos metálicos que se resfriaram lentamente em asteroides ao longo de bilhões de anos. Mais de 4 bilhões de anos, para ser exato. Os antigos egípcios não viam essas joias como simples enfeites. Eles acreditavam que, por virem do céu, esses meteoritos carregavam poderes místicos e espirituais. Acreditava-se que o ferro estelar tinha propriedades curativas, proteção divina e até capacidade de transmitir força, vitalidade e resistência física àquele que o usasse. Por isso, os objetos feitos com esse material eram altamente valorizados, considerados verdadeiros talismãs com ligações diretas aos deuses. Além das contas, escaravelhos esculpidos e pequenos amuletos de boa sorte também foram feitos com fragmentos de meteoritos. A presença desses objetos em túmulos mostra que seu uso era difundido em diversas camadas da sociedade egípcia, desde os nobres até os sacerdotes e guerreiros.
A reverência aos meteoritos como objetos divinos demonstra o quanto os antigos egípcios tinham um entendimento espiritual do universo e uma criatividade inigualável para transformar matéria celeste em símbolos de fé e proteção. Número 3. O mistério de Saqqara. A antiga necrópole de Saqqara, localizada ao sul da cidade do Cairo, guarda segredos que continuam a desconcertar até os egiptólogos mais experientes. Dentre os monumentos mais intrigantes do local está o Serapéum, um enorme complexo subterrâneo que abriga 25 sarcófagos de granito de proporções gigantescas, cada um pesando em torno de 70 toneladas. Esses colossais caixões de pedra não foram projetados para abrigar corpos humanos, como seria de se esperar. De acordo com historiadores da Grécia Antiga, essas caixas funerárias teriam sido criadas para armazenar os touros sagrados Apis, animais considerados encarnações vivas do deus Ptah e reverenciados durante a era faraônica. Esses touros eram mumificados e enterrados com grande cerimônia. Porém, uma série de evidências leva a crer que o mistério do Serapéum vai muito além dessa explicação tradicional. Construído durante o reinado do faraó Akhenaton, da 18ª dinastia, por volta de 1400 anos antes de Cristo, o complexo tem túneis largos e salas com dimensões gigantescas. Os sarcófagos são tão grandes que superam em tamanho os utilizados por muitos faraós, medindo mais de 3 metros de comprimento por cerca de 2 metros de altura. E o mais curioso de tudo, nenhuma múmia de touro foi encontrada dentro desses sarcófagos em Saqqara. Isso é especialmente estranho, considerando que em outros santuários dedicados ao culto dos touros, como o Buquém de Hermontes, os restos mumificados dos animais foram preservados intactos. A ausência de qualquer vestígio de touros no Serapéum levanta a hipótese de que as gigantescas caixas de pedra tinham outra função, possivelmente secreta. Teóricos sugerem que o local poderia ter sido usado para guardar tesouros valiosos, documentos secretos da época, ou até mesmo como um templo de iniciação espiritual para membros de ordens esotéricas. A verdade é que ninguém sabe com certeza o real propósito do complexo, o que o torna ainda mais fascinante. Mas Saqqara não guarda apenas mistérios em tamanho gigante. Outro artefato intrigante foi descoberto ali. O famoso Pássaro de Saqqara, uma pequena escultura de madeira datada de mais de 2000 anos, com uma forma que lembra um pássaro em pleno voo. No entanto, especialistas notaram que sua estrutura se assemelha mais a um avião moderno do que a uma ave real. O pássaro possui uma cauda vertical, característica comum em aeronaves, mas inexistente na anatomia de aves. Suas asas, esculpidas com leve inclinação para baixo, também são aerodinamicamente semelhantes às dos aviões. Além disso, a peça não tem patas, o que reforça a ideia de que não era uma simples representação animal. Seu propósito original é um mistério. Teria sido um brinquedo, um símbolo religioso, ou, como alguns teóricos sugerem, uma representação de conhecimento avançado de voo e engenharia. Até hoje, o pássaro de Saqqara continua sendo um objeto de especulação, inspirando debates sobre o nível de ciência e imaginação que os antigos egípcios possuíam. Número 4. A descoberta de 800 tumbas. No ano de 2018, arqueólogos fizeram uma descoberta que ampliou significativamente nosso conhecimento sobre os rituais funerários do Antigo Egito. Um cemitério monumental com mais de 800 tumbas, encontrado nas imediações das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo. Esse vasto campo sagrado data de cerca de 4.200 anos atrás, situando-se no período do Reino Médio, uma das fases mais importantes da história egípcia. O cemitério ocupa uma impressionante área de 37 acres, localizando-se entre as pirâmides dos reis Teti e Userkaf, soberanos da Sexta Dinastia. Durante 300 anos, o local foi utilizado para o sepultamento de diversas gerações de egípcios, refletindo as práticas funerárias e as crenças espirituais daquele período. As sepulturas variam muito em complexidade. Algumas são simples covas cobertas com pedras, enquanto outras apresentam estruturas elaboradas com múltiplas câmaras internas, fachadas entalhadas em pedra, pilares decorativos e corredores que levam até câmaras mortuárias subterrâneas. Uma característica notável do cemitério é que muitas tumbas possuem calçadas cerimoniais que apontam para o leste, em direção ao rio Nilo. Esse alinhamento tinha um simbolismo profundo. Os egípcios acreditavam que o rio servia como via para o além-vida. A jornada da alma, portanto, seguiria o mesmo caminho do sol nascente, símbolo de renascimento eterno.
Nas profundezas, os túneis revelaram milhares de ânforas de barro depositadas ao redor das câmaras mortuárias. Elas continham oferendas de alimentos, óleos, perfumes e outros bens essenciais, destinados a alimentar e proteger os mortos na vida após a morte. A grande variedade de artefatos funerários, como estátuas, amuletos e potes cerimoniais, reflete a riqueza cultural e a complexidade religiosa da sociedade egípcia naquele período. Essa descoberta trouxe novos insights sobre um tempo conhecido como o Renascimento do Reino Médio, quando o Egito passou por um ressurgimento econômico, cultural e político. Os arqueólogos também identificaram peças que indicam comércio de longa distância, com estilos de cerâmica e materiais vindos de outras regiões. A análise dessas 800 tumbas continuará revelando detalhes preciosos sobre como os egípcios viam o mundo, a morte e o sagrado. É uma oportunidade sem precedentes de compreender a transição entre o Egito das pirâmides e o Império dos grandes faraós. Número 5. O Livro dos Mortos. Uma das criações mais fascinantes do Egito Antigo foi sua extensa literatura funerária. Textos sagrados e mágicos elaborados para guiar os mortos em sua jornada pelo perigoso e misterioso mundo do além. Essas obras não eram apenas coleções de mitos. Elas funcionavam como verdadeiros mapas espirituais, cheios de instruções, encantamentos, orações e símbolos destinados a proteger e orientar a alma. Entre os textos mais famosos estão o Livro dos Dois Caminhos, os textos dos sarcófagos e o Livro dos Mortos, este último considerado a obra-prima da teologia egípcia sobre a vida após a morte. O Livro dos Dois Caminhos é o mais antigo deles, datado de mais de 4.000 anos atrás, no chamado Primeiro Período Intermediário. Ele descreve 2 percursos alternativos que a alma pode seguir após a morte, um caminho terrestre, repleto de perigos como lagos de fogo, demônios e inimigos armados, e outro caminho celestial, que acompanha o deus Sol Ra em sua jornada noturna pelas águas do céu, rumo ao renascimento ao amanhecer. Mais tarde, os textos dos sarcófagos, escritos nas tampas internas dos caixões, expandiram as ideias anteriores, incorporando milhares de feitiços personalizados. Esses textos transformavam o próprio sarcófago em um instrumento mágico de voo e proteção, permitindo ao falecido escapar dos horrores do submundo e alcançar a salvação. Por fim, temos o majestoso Livro dos Mortos, o texto mais completo e luxuoso de todos. Com quase 200 capítulos, essa obra contém encantamentos, hinos e instruções detalhadas sobre como atravessar as 12 cavernas do mundo subterrâneo, cada uma representando uma hora da noite. O clímax da jornada ocorre na Sala das Duas Verdades, onde a alma do morto é julgada diante dos deuses. Se conseguir provar que viveu uma vida justa, a alma é recompensada com acesso ao campo dos juncos, um paraíso eterno que reflete a vida terrena em sua forma mais perfeita. Esses textos sagrados não só protegiam a alma, eles contavam, de forma simbólica e mágica, a trajetória da existência rumo à eternidade. Número 6. As mãos esqueléticas enterradas em um antigo palácio. Em uma escavação feita na antiga cidade egípcia de Avaris, os arqueólogos se depararam com uma cena macabra que deixou todos em silêncio. 16 mãos humanas, completamente esqueléticas e decepadas, cuidadosamente enterradas em 4 valas diferentes dentro do pátio de um palácio real. O mais inquietante? Todas as mãos eram direitas. Esse achado representa a primeira evidência física de uma prática descrita em textos antigos egípcios. A tradição de cortar a mão direita dos inimigos mortos em batalha como prova de vitória. Os soldados levavam essas mãos ao faraó ou aos generais em troca de recompensas, geralmente ouro, como forma de demonstrar quantos inimigos haviam derrotado. Número 7. A mais antiga cervejaria em escala industrial. Além das pirâmides e tumbas monumentais, o Antigo Egito também foi palco de uma das inovações mais surpreendentes e saborosas, a produção de cerveja em escala industrial. Arqueólogos descobriram no complexo funerário de Abidos uma cervejaria com cerca de 5.000 anos de idade, que pode ter sido a maior do mundo antigo. Datada de aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, a instalação possuía mais de 20.000 seções de produção, cada uma equipada com 40 tinas de fermentação. Cada tina tinha mais de 2 metros de largura e capacidade para cerca de 300 litros, produzindo o equivalente a 50 latas modernas por fermentação. A produção total podia chegar a 9.600 litros de cerveja por vez, o suficiente para distribuir 6 garrafas por pessoa para 15.000 pessoas.
Naquela época, a cerveja era alimento básico e também uma importante oferenda religiosa. Essa mega fábrica indica que o Egito dominava processos de produção em massa e já utilizava técnicas sofisticadas, como a fermentação com frutas, mel e grãos, para criar uma variedade de sabores. As cubas eram organizadas de forma meticulosa, conectadas por canais que permitiam um fluxo contínuo da produção. O tamanho da estrutura mostra que a fabricação de cerveja era tanto uma arte quanto uma ciência no Egito Antigo. Inscrições encontradas no local contêm as receitas de cerveja mais antigas do mundo. Então, mesmo que os egípcios não tenham inventado a cerveja gelada, com certeza foram eles que aperfeiçoaram a arte da fabricação dessa bebida durante a Idade do Bronze. Número 8. Abidos e o Portal Estelar do Antigo Egito. O antigo sítio arqueológico de Abidos, no sul do Egito, é conhecido por seus templos preservados e profundo significado religioso. Mas descobertas recentes levantaram hipóteses ainda mais intrigantes. Abidos pode ter conexões com outros mundos e até com viagens interdimensionais. No centro dessas teorias está o Osirion, um complexo monumental dedicado a Osíris, o deus da morte e do submundo. A arquitetura do Osirion é única, muito diferente dos templos egípcios tradicionais, com blocos de granito gigantes, pesando até 100 toneladas, empilhados de maneira precisa e formando ângulos perfeitos. A sala central lembra mais um bunker megalítico do que uma construção religiosa convencional. As paredes internas são decoradas com entalhes misteriosos que não se assemelham a hieróglifos tradicionais. Esses símbolos enigmáticos intrigam os egiptólogos. Alguns acreditam que codificam o funcionamento de um portal espiritual, ligando Abidos ao reino metafísico de Osíris. Nessa perspectiva, o Osirion seria mais do que um templo. Seria um dispositivo ancestral, com suas câmaras atuando como condutores de energia para ativar uma passagem entre dimensões. As gravuras funcionariam como instruções cifradas para operar esse portal estelar. Enquanto estudiosos mais conservadores continuam céticos, apontando a ausência de provas materiais de portais físicos ou buracos de minhoca, outros sugerem que estamos lidando com uma tecnologia espiritual, um conhecimento avançado de acesso a planos superiores da existência. As anomalias arquitetônicas do Osirion continuam desafiando explicações tradicionais, alimentando debates sobre o que realmente acontecia nesse santuário milenar. Teria o Antigo Egito compreendido dimensões que ainda hoje mal conseguimos conceber? Número 9. A cidade perdida de Aton. Em Luxor, no sul do Egito, arqueólogos descobriram algo espetacular. A cidade dourada perdida de Aton, uma antiga metrópole enterrada por mais de 3.000 anos sob as areias do deserto. A cidade remonta ao reinado de Amenófis III no século XIV a.C. e se estende por uma área superior a 120 hectares. Quando foi escavada, parecia congelada no tempo. Suas ruas alinhadas, casas preservadas, fornos intactos e utensílios ainda em seus lugares. Uma verdadeira cápsula do tempo. Os arqueólogos encontraram padarias, oficinas, centros administrativos e bairros residenciais inteiros. Objetos em ouro, como anéis, amuletos e moedas, foram achados espalhados pelos cômodos, trazendo os rostos de faraós esculpidos com perfeição. O que mais surpreende não é o ouro, mas sim o vislumbre inédito da vida cotidiana no auge da civilização egípcia. A cidade servia como capital imperial durante o reinado de Amenófis III, refletindo o esplendor e a riqueza sem precedentes daquela era. Estima-se que milhares de pessoas viviam ali: sacerdotes, artesãos, trabalhadores e administradores. A cidade continuou ativa sob o governo de seu filho, o famoso Akhenaton, pai de Tutankhamon. Número 10. Mãos esqueléticas enterradas em um antigo palácio. Na antiga cidade egípcia de Avaris, arqueólogos fizeram uma descoberta sombria e perturbadora. 16 mãos humanas esqueléticas, todas cortadas, e todas mãos direitas, enterradas em 4 valas diferentes. Esse achado representa a primeira evidência física de um antigo ritual militar egípcio descrito em registros antigos. Cortar a mão direita dos inimigos mortos e entregá-la ao faraó em troca de recompensas em ouro. Além de ser um símbolo de vitória, acreditava-se que remover a mão direita tirava do inimigo seu poder no mundo espiritual. 2 valas estavam localizadas próximas à sala do trono e continham uma mão cada, provavelmente representando os primeiros prisioneiros capturados.
As outras 14 mãos estavam em valas maiores, sugerindo uma prática continuada conforme mais inimigos eram derrotados. Análises dos ossos revelaram que as mãos pertenciam a homens adultos saudáveis. As marcas nos ossos indicam que as mãos foram cortadas enquanto o tecido ainda estava aderido, provavelmente logo após a morte em combate. Alguns dedos mostravam sinais de trauma anterior, reforçando o contexto violento da guerra. Embora hoje esse costume pareça brutal, para os egípcios da época, era uma forma simbólica de reafirmar poder e autoridade. O achado nos oferece uma visão rara sobre os rituais de guerra e as crenças espirituais dos soldados do Antigo Egito. Número 11. A Pedra de Roseta. Em 1799, durante a campanha napoleônica no Egito, um grupo de soldados franceses que reformava um forte próximo à cidade de Rashid, chamada de Roseta pelos europeus, deparou-se com uma descoberta que mudaria para sempre o estudo da civilização egípcia: a famosa Pedra de Roseta. Trata-se de uma laje de granito escuro, datada de 196 anos antes de Cristo, gravada com um decreto em homenagem ao faraó Ptolemeu V, que havia subido ao trono com apenas 13 anos de idade. O que tornou essa pedra única e valiosíssima foi o fato de conter o mesmo texto escrito em 3 versões: hieróglifos egípcios, escrita demótica e grego antigo. Naquele momento da história, os hieróglifos já estavam indecifráveis havia mais de 1 milênio. Diversas tentativas ao longo dos séculos haviam fracassado, e ninguém sabia mais o real significado dos símbolos que cobriam templos e tumbas. Foi justamente a Pedra de Roseta que ofereceu a chave para resolver esse enigma. Como os estudiosos ainda conseguiam compreender o grego, puderam compará-lo diretamente com as versões egípcias e, pouco a pouco, começaram a abrir o código da escrita sagrada. O trabalho de decifração demorou décadas, mas graças à pedra, finalmente foi possível devolver voz às inscrições dos antigos escribas e sacerdotes. Essa descoberta não apenas revolucionou a egiptologia, mas também inaugurou uma nova era de pesquisa arqueológica, permitindo que a humanidade entendesse de forma direta as crenças, decretos, mitos e até a vida cotidiana do Egito Antigo. Hoje, a Pedra de Roseta encontra-se exposta no Museu Britânico em Londres, atraindo milhões de visitantes por ano. No entanto, há constantes pedidos do Egito para que o artefato retorne à sua terra natal, reacendendo debates sobre a posse de patrimônios culturais retirados em épocas coloniais. Independentemente de onde permaneça, a Pedra de Roseta será sempre lembrada como o elo que reabriu as portas do passado e devolveu a palavra aos faraós. Número 12. O túnel geométrico de Taposiris Magna. Às margens do Mediterrâneo, na costa egípcia de Abusir, está o templo monumental de Taposiris Magna, dedicado ao deus Osíris. Esse local, já grandioso por si só, ganhou notoriedade nos últimos anos por um achado que deixou a comunidade científica em choque. Um túnel subterrâneo escavado na rocha com dimensões impressionantes e precisão arquitetônica notável. O túnel, esculpido em arenito sólido, possui mais de 13 metros de comprimento e pouco mais de 2 metros de altura, o equivalente a uma galeria capaz de permitir a passagem de várias pessoas lado a lado. Para ter uma ideia, sua extensão equivale a mais de 10 campos de futebol, algo que revela o enorme esforço exigido para ser construído. O nível de perfeição geométrica é tão notável que arqueólogos o comparam às maiores obras de engenharia da antiguidade, como as pirâmides e os grandes templos de Luxor e Karnak. A descoberta foi realizada pela arqueóloga Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, que há anos pesquisa no local em busca da tumba-perda de Cleópatra e Marco Antônio. Embora não se tenha ainda qualquer confirmação de que o túnel leve de fato a esse destino final, sua localização e orientação no eixo leste-oeste levantam hipóteses de que possuía uma função religiosa extremamente importante. O que chama a atenção é a determinação necessária para perfurar um corredor dessa magnitude em um tipo de rocha tão dura. Isso demonstra não apenas o conhecimento técnico, mas também a persistência dos construtores egípcios. É possível que o túnel termine em uma câmara funerária secreta, em um santuário oculto ou até em algum espaço que ainda nem podemos imaginar. Essa estrutura subterrânea, com sua imponência e mistério, despertou enorme interesse no mundo todo e renovou as esperanças de que Taposiris Magna possa abrigar revelações históricas capazes de reescrever capítulos inteiros da história do Egito. Número 13. A tumba da rainha Khentkhawis II. Na antiga necrópole de Abusir,
arqueólogos encontraram uma tumba que trouxe à tona uma figura quase completamente esquecida nos registros históricos: a rainha Khentkhawis II. O túmulo, ricamente ornamentado, pertencia a uma mulher de poder e prestígio, mas seu nome praticamente não aparece em outros documentos egípcios, tornando-a um dos maiores enigmas da Quinta Dinastia. As inscrições nas paredes revelam seus títulos: esposa do rei e mãe do rei. Esses termos a identificam como consorte do faraó Neferefre, que reinou por volta de 2.400 anos antes de Cristo, e também como mãe de seu sucessor. A presença desses títulos, junto com a grandiosidade da tumba, mostra que Khentkhawis II exerceu um papel significativo dentro da corte real. Dentro da tumba foram encontrados vasos de alabastro, peças de cerâmica delicadamente trabalhadas e outros objetos funerários de grande valor. Esses artefatos indicam que ela foi sepultada com todas as honras reservadas a uma rainha de alta posição social. Apesar disso, quase não há menções à sua existência em outros registros históricos, o que a torna um verdadeiro mistério para a egiptologia moderna. Outra curiosidade é que seu nome remete a duas rainhas anteriores chamadas Khentkhawis, que viveram na Quarta Dinastia. Não se sabe se ela teria adotado esse título de propósito, numa tentativa de se vincular a uma linhagem real prestigiosa, ou se apenas herdou um nome tradicional da família. O mais intrigante é que, exceto por sua tumba, não há praticamente nenhuma outra informação sobre sua vida, sua influência política ou até mesmo sobre os eventos de seu tempo. Assim, Khentkhawis II permanece como a rainha fantasma do Egito, lembrando-nos de quantas histórias ainda estão enterradas sob a areia, esperando para serem redescobertas. Número 14. As propriedades eletromagnéticas da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa e enigmática de todas as construções do Egito, continua a intrigar cientistas e pesquisadores de várias áreas. Durante séculos, arqueólogos, engenheiros e curiosos se perguntaram sobre seu real propósito e sobre os segredos escondidos em seus corredores e câmaras. Recentemente, uma descoberta científica surpreendente trouxe uma nova perspectiva sobre esse monumento: as propriedades eletromagnéticas de sua estrutura. Pesquisadores da Rússia e da Alemanha realizaram experimentos direcionando ondas de rádio em diferentes frequências sobre a pirâmide. Para espanto da equipe, constataram que a forma da construção não é apenas imponente esteticamente, mas também capaz de concentrar energia eletromagnética em pontos específicos, tanto em suas câmaras internas quanto em sua base subterrânea. Em determinadas frequências, a pirâmide funcionava como uma espécie de ressonador, capturando e acumulando energia. O que torna essa descoberta fascinante é a possibilidade de que os antigos egípcios já tivessem algum conhecimento, ainda que intuitivo, sobre esses fenômenos. Alguns estudiosos sugerem que a concentração de energia poderia ter sido utilizada para rituais religiosos, iluminação interna ou até mesmo para manter chamas acesas indefinidamente dentro dos corredores. Há também hipóteses de que os obeliscos, posicionados estrategicamente próximos às pirâmides, atuariam como amplificadores ou receptores, conectando pontos energéticos entre diferentes monumentos. Embora a maioria dos cientistas modernos seja cautelosa ao interpretar essas descobertas, a simples constatação de que a Grande Pirâmide responde a estímulos eletromagnéticos abre uma nova dimensão no estudo do monumento. Mais do que uma tumba, ela pode ter servido como um verdadeiro laboratório de energia, refletindo uma ciência que ainda não conseguimos compreender totalmente. O fato é que, mais de 4.000 anos depois de sua construção, a pirâmide continua a surpreender e a nos lembrar de que o conhecimento dos antigos egípcios pode ter sido muito mais avançado do que imaginamos. Número 15. Os fósseis das baleias andantes. Quando pensamos em baleias, a imagem que vem à mente é a de enormes criaturas marinhas, vivendo nas profundezas dos oceanos. Porém, um achado paleontológico no deserto ocidental do Egito revelou uma faceta surpreendente desses gigantes. Há milhões de anos, as baleias ainda caminhavam sobre a Terra. Em 2019, pesquisadores anunciaram a descoberta de fósseis extremamente bem preservados de uma espécie até então desconhecida, datada de cerca de 43 milhões de anos. O animal recebeu o nome de Phiomectetus anubis, em referência ao deus egípcio Anubis, guardião dos mortos, representado com cabeça de chacal. Com aproximadamente 5 metros de comprimento, esse ancestral das baleias modernas possuía características híbridas.
Tinha dentes e ouvidos semelhantes aos dos cetáceos atuais, adaptados à vida aquática, mas ainda conservava patas funcionais, capazes de sustentar seu corpo em terra firme. Em outras palavras, era um predador semiaquático que conseguia caçar tanto em ambientes marinhos quanto em regiões costeiras. Os fósseis incluíam um crânio quase completo, mandíbula, vértebras e ossos das patas dianteiras. Estudos anatômicos revelaram que esse animal tinha força suficiente para caminhar, mas já apresentava habilidades adaptadas ao mergulho e à audição subaquática. Trata-se, portanto, de uma peça-chave para entender a transição dos ancestrais das baleias do ambiente terrestre para o marinho. Esse achado é considerado um dos mais importantes já feitos na paleontologia, pois representa uma fotografia da evolução em andamento, mostrando como os primeiros cetáceos experimentaram a vida semiaquática antes de se transformarem nos colossais mamíferos que conhecemos hoje. O deserto egípcio, que já foi um mar pré-histórico chamado Tétis, guarda ainda muitos desses fósseis, e a descoberta do Phyomectetus anubis reforça o papel do Egito não apenas na história da humanidade, mas também na própria história da vida na Terra. Essas descobertas incríveis nos lembram que o Egito Antigo ainda guarda muitos segredos esperando para serem revelados. Das tumbas ocultas às tecnologias inexplicáveis, cada nova escavação levanta perguntas que desafiam o que achávamos saber sobre essa civilização milenar. E quanto mais descobrimos, mais percebemos que o passado ainda tem muito a nos ensinar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!